Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao assunto arte africana, hoje nós vamos estudar um pouco sobre as formas visuais de expressão artística desse continente. Então, a riqueza das artes africanas distribui-se em manifestações artísticas de técnicas e estilos variados, formando um mosaico, que é a composição de peças que formam uma imagem ou um padrão visual de cores, formas e composições. A seguir, veremos algumas dessas manifestações que variam de acordo com a população e a região onde foram feitas e que ainda são produzidas em alguns lugares. A primeira delas é a cerâmica. Por meio de duas escavações, uma em 1928 e outra em 1942, em uma mina de estanho no norte da Nigéria, foram encontradas 153 esculturas que datam de 1000 a.C. a 200 depois de Cristo. Essas peças em terracota, que é o mesmo que o resultado do processo de cozimento da argila, no forno em alta temperatura, produzidas pelo povo Nok, provavelmente para uso em rituais, são os mais antigos registros de arte africana encontrados até a atualidade. Caracterizam-se por representações de figuras humanas bastante expressivas, com narinas bem abertas, boca entreaberta e olhos vazados, ou seja, inteiramente furados. Estudiosos identificam semelhanças entre as terracotas antigas da cultura Nok e as manifestações artísticas produzidas mais recentemente por outros povos, como os Yoruba e os Yorubás. Aqui tem um exemplo, da terracota, que era produzida pelo povo Nok, que habitava a África subsaariana, representando uma figura humana com traços bem expressivos. Dando continuidade, outro elemento da cultura africana é a máscara, certo? Então, das manifestações artísticas de maior representatividade encontradas no continente africano, as máscaras se destacam pela diversidade de estilos, materiais e técnicas empregados em sua confecção. A maioria das máscaras era feita de madeira, no entanto, há exemplares confeccionados também com marfim, pedra, cobre, ouro e bronze, tá bom? Aqui ao lado tem a representação de uma máscara feita de madeira pelo povo Baulé da Costa do Marfim e pintada com grafismos geométricos. Tá certo, gente? Então, quanto à escultura, a ancestralidade, que se estende do parente mais próximo até os deuses, é um fator comum muito importante entre os africanos tradicionais. Isso pode ser verificado em esculturas produzidas desde as épocas mais remotas, mais recentes, nas quais os mitos e a espiritualidade se faziam presentes nesses povos. O povo Fon habitou regiões que vão do delta do rio Níger a Camarões. A maior parte de sua arte foi encomendada por uma dinastia que governou extensa área do território do Beni por mais de 200 anos. Por isso, esculturas feitas com diversos materiais podem ser encontradas em palácios e em outros edifícios reais. Atualmente, as esculturas são produzidas basicamente para fins turísticos, certo? Antigamente, gente, faziam representações voltadas ao sagrado, certo? Então, aqui tem uma representação de esculturas em madeira também, presentes em um tradicional palácio em Bofu, que fica no Camarões. As esculturas de madeira geralmente são feitas de um único tronco de árvore, tá certo? Tinha também a pintura corporal. Quanto a isso, há poucos registros sobre a arte corporal africana, especialmente porque o regime colonial proibiu essa prática em todas as regiões de dominação europeia. Isso também aconteceu no Brasil, com os povos indígenas. A tatuagem e a scarificação
que são os pequenos cortes ou arranhões provocados na pele humana, por exemplo, eram consideradas pelos europeus como bárbaras, embora comuns a diversos povos tradicionais, como os indígenas do Brasil e o povo maori da Nova Zelândia. Então, o europeu tinha um certo preconceito, né, quanto à arte aí desses povos. Né? Para eles, não era algo considerado comum, certo? O povo Mursi, que vive no Vale do Rio Omo, na Etiópia, tem grande tradição em pintura corporal. Embora atualmente essa prática seja atraente para o turismo, sua principal função se relaciona com a prevenção e a cura de doenças. As terras e as argilas da região são consideradas medicinais, e as cerimônias e os rituais que utilizam a pintura corporal para essa finalidade trazem como característica principal o fato de a doença, para o povo Mursi, ser uma questão comunitária, mesmo quando atinge apenas um indivíduo. Por isso que eles levam muito a sério as terras e as argilas, né, nessa questão medicinal, a fim de manter essa cultura da pintura corporal. Aqui temos uma representação fotográfica de uma mulher mousse com pintura corporal, certo? Observe que na imagem os grafismos eles são compostos por frutos, sementes, conchas, cordas e outros adereços, né? Esses adereços são, nesse caso, aí, os enfeites. Tá bom, gente? Então, quanto ao vestuário, os diferentes povos da África produziram vestimentas características, com o uso de tecidos coloridos e desenhos com motivos e padrões próprios. Entre os adereços podem ser encontrados turbantes, anéis de pescoço, etc. Bamana é um povo pertencente a um grande e poderoso grupo da região oeste da África, ocupando parte do Mali. Sua produção artística é riquíssima, certo? E uma das tradições desse povo aí, em vestimenta, a fabricação artesanal e o uso do bogolã, que é um tecido de algodão tingido com lama fermentada. E os padrões geométricos encontrados nos grafismos produzidos com essa técnica são variados e com a mais diversa tonalidade de cores, formando, nesse caso, uma composição belíssima, né? Como vocês podem verificar nessa imagem, né? Que mostra aí uma camisa bamana feita com bogolã, certo? A composição nessa peça se destaca pelo uso de quadriculados e de linhas retas e em zigue-zague, como vocês podem verificar na reprodução. Tá certo, gente? Então, pessoal, é isso, certo? Próxima aula nós daremos continuidade ao segundo bimestre e trabalhamos o último conteúdo desse caderno, tá bom? Bons estudos e até a próxima. Tchau.